Nós recebemos aqui nos estúdios da Capital FM o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso, SISMA, o sindicalista Oscarlino Alves. Ele vem falar, dentre outros assuntos, sobre as demandas dos servidores públicos do Estado. Primeiro, Oscarlino, bom dia, um prazer tê-lo conosco. Hoje é terça-feira, 6 de fevereiro de 2018. Os sindicalistas já receberam do governo uma informação? Dia 10, paga todo mundo? Paga parcelado? Como é que vai ser? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Capital. É um prazer estar aqui mais uma vez. Quem nos dá a oportunidade de passar a versão, a outra versão, né? O outro lado da moeda, a versão dos trabalhadores, Antero, Mauro, aos trabalhadores aqui que estão desde cedo e aos ouvintes que estão aí do outro lado. Nós não temos garantia nenhuma, né? Primeiramente, nós estamos recebendo, a gente está nessa incerteza justamente pela inércia, né, que foi apresentada desde o início do governo e a gente se oferecendo para ajudar a resolver o problema. Nós recebíamos nosso salário no último dia útil do mês, né? Então, em que pese que a Constituição Estadual, em seu artigo 147, ela reza que o governo pode, que o Estado pode nos pagar, o Poder Executivo até o dia 10, nós recebíamos rigorosamente em dia, no último dia útil do mês, o nosso dinheiro, o nosso salário é para pagar as nossas contas, nosso salário não é para fazer poupança, né, e fazer aplicação. Então isso aí, você imagina o desespero e o prejuízo incalculável que foi criado para os servidores públicos que já vinha de um grau de endividamento muito alto. Não temos garantia nenhuma de receber no dia 9, agora sexta-feira, que antecede o dia 10, que é sábado de carnaval, e o que a gente fica sabendo é pelas notinhas que saem aí de colegas que estão, servidores públicos próprios que trabalham na folha de pagamento, na Cefaz e tal, e apresenta aí que a folha está estratificada em 5 parcelas e que a coisa vai acontecer dessa forma. Nem os aposentados e pensionistas estão recebendo em dia. Mauro Camargo e Laís Souza. O governo vem falando e vem demonstrando em números que nas receitas primárias consomem 92% para pagamento de servidores, né? E aí tem mais 6 ponto qualquer coisa para pagamento da dívida, e o que sobra para investimento é 1,3%. O tamanho da folha. Não, peraí, servidores, mais custeio, mais poder. Mais custeio, mais poder. Não. Só servidores fica demais. Poderes está dentro do custeio, está eliminado. 90 é isso mesmo. Poderes, custeio, Mauro, folha e dívida. 600 milhões de reais gasto com servidores. De um 700 a partir de abril. De um total de 20 bilhões e 300 milhões de reais, que é o orçamento. Então não tem como dar 98 milhões. Mas não é essa conta, Laís. Você desculpa, não é essa conta. A conta tem que descontar 25% do ICMS do município, tem que descontar o 2/10 dos poderes, tem que descontar, enfim, o dinheiro dos fundos, aquilo que é vinculado, constitucionalmente vinculado, e aí sobra, né, a massa que o governo tem disponível para fazer o pagamento dos servidores do executivo e para fazer os investimentos e o custeio da máquina, né? Então é essa conta que é preciso fazer. Quando fala 22/7, parece que é simples, não é 22/7. Não, é o seguinte, essa mudança tem que considerar isso, considerar aquilo, claro que tem que considerar. O gestor tem que considerar. Mas não é esse o cálculo da lei de responsabilidade fiscal. Senão a lei de responsabilidade fiscal já teria escalpelado. Não é exatamente isso. Não é. Já teria escalpelado o governador. Porque a lei de responsabilidade fiscal admite um limite prudencial. Que o Estado está com 55% acima. Pois é, tá, mas no limite prudencial. Mas não está 92%. Se tivesse 92%, já tinha mandado prender. 92% é custeio mais folha. Poderes mais folha. 6,1% é dívida. Isso vai dar quase 99%. 98,7%. Pois é, o que está aqui em relação ao governo Dante, uma ilha da fantasia, né? Ah, tá bom?
Ué, leia o livro do Walter Albano, do caos. Não, eu leio porque eu fiz parte daquele governo, então eu sei que a situação da dívida era 146% do que o Estado arrecadava, gastava. Por isso que o Estado fez aquela reforma. Fez aquela reforma. Né? E o governo ainda não fez essa reforma. Agora está a tempo de fazer menos grave do que aquela. Sim, mas tem que fazer, se não fizer, não chega em 90 dias, não tem? Tem que fazer. Os servidores param de receber em 90 dias. E aí, tá bom. Olha, deixa eu falar. Isso tudo antes do governador anunciar, hein? Calcula. Não, é porque o diagnóstico é gravíssimo, né? Quer dizer, pode ser que tudo seja mentira. E eu também não tô trabalhando com os números oficiais. E eu não acredito. E eu não acredito que seja mentira, porque são, né? Olha, deixa eu dizer para vocês de causa própria e de conhecimento. Se a gente não tivesse participado da discussão... os sindicalistas têm muito número. Nós temos participado, eu particularmente, juntamente com o grupo que a gente representa, o Fórum Sindical, nós participamos de 14 audiências públicas dentro da Assembleia Legislativa. O número que apresenta, ele não é mentiroso, mas eles fazem uma conta para confundir a população, a sociedade. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que o Estado, a esfera estadual, pode gastar até 60% da receita corrente líquida com folha, com gasto de pessoal. Nós estamos um pouquinho acima do limite prudencial. O executivo pode gastar até 49% e os poderes 11%. Nós estamos gastando, com a folha de pagamento, está equilibrada, nós estamos gastando 47%. E 47% equivale a 90 e poucos por cento do teto dos 49% do executivo, você entendeu? Então, dentro dessa conta que se faz com a receita corrente líquida, o que a gente precisa discutir agora é como é que ela está sendo distribuída. Está faltando recurso para o executivo, justamente que o Antero está sendo muito feliz, juntamente com a equipe aí dos cientistas políticos que vem discutindo, que o governo fez a opção política dele lá no início. O governo pegou o Estado com uma renúncia fiscal na casa de 1 bilhão e hoje, em 2018, nós estamos renunciando de arrecadar para incentivar o sistema, o setor produtivo, na casa de 3 bilhões e 600 está programado, né? O governo fala que pegou uma bomba insuflada do governo Silval Barbosa com as leis de reajuste. Isso não foi feito no final do ano, isso foi feito negociado com as categorias, foram leis, foram aprovadas no parlamento com os próprios deputados, com a maioria que está aí, que inclusive joga na nossa cara, né, quando a gente vai cobrar lá, os próprios deputados. Como é que não foi feita a análise disso aí? E aí, o Lúdio, que foi candidato do PT, junto com o próprio MDB, que vinha antecedendo, ele ia querer dar uma bomba insuflada no colo deles para estourar. O grande problema foi a opção política. Outros estados avançaram na questão dos duodécimos poderes. Não estamos dizendo que é ilegal, que nada, que os poderes não necessitem do recurso, mas em outros estados não tem percentual fixo. Duodécimo em nenhum momento da Constituição Federal diz que ele tem que repassar 17% a 20% da receita corrente líquida para os poderes. Mas isso também já acabou agora com a PEC. Não, o que acabou agora, não, senhor. O que acabou agora... É no excesso de arrecadação. O que o Oscarino está defendendo é correto. O que acabou agora foi o excesso de arrecadação. E não é só isso. O reajuste do orçamento dos poderes a inflação do último ano. Com base em 2016. A inflação, exatamente, quer dizer, não tem um reajuste real. Mas o que o Oscarino está defendendo é mais revolucionário que isso. Mauro, a grande verdade é o seguinte: nós precisamos, que o Brasil é uma república corporativista. Nós não devemos chamar república federativa. Nós somos uma república corporativista. Uma república corporativista onde, os deputados não analisam tudo o que eles podem retirar lá do próprio parlamento. O que o Oscarino está defendendo é uma revolução nos costumes políticos de Mato Grosso e do Brasil. É fazer a lei orçamentária, dar ao legislativo, e não atrasar o 12º, aquilo que o legislativo precisa para funcionar. Ponto. Nada além disso. Nada além disso. E coloca isso na lei orçamentária. Por exemplo, por que se tem uma verba indenizatória de 65 mil sem precisar prestar conta? Por que tem essa verba indenizatória em todos os poderes? Por que membro do Ministério Público tem direito a 3 férias por ano com 100% a mais de remuneração nas férias? Por que
que ninguém aceita cortar esses privilégios? Por que o juiz que tem casa em Mato Grosso tem direito ao auxílio moradia? Por que desembargador que tem casa em Mato Grosso tem direito ao auxílio moradia? Por que deputado estadual que mora aqui tem direito ao auxílio moradia? Tem que acabar. Tem que acabar. Nós estamos aumentando privilégios de uma elite. Está na gestão do governo, do executivo? Tá, lógico. Se eu sou o governo executivo que decide o que aprova na Assembleia. Não, Mauro, o governo tem ou não tem maioria na Assembleia? Tem. Ele exercita essa maioria para várias coisas, menos para isso. Podia ter exercitado a maioria para isso. Mas se eu fosse deputado estadual lá, ainda que fosse oposição pelo táxi, eu tentaria ajudá-lo na questão do ajuste do Estado. Você está certo, Mauro. Se o Estado não fizer o ajuste, infelizmente o governador está escolhendo o pior momento para fazer o ajuste. É um momento que prejudica ele politicamente. Não, é assim, o governador que foi eleito com enorme popularidade, com enorme prestígio, podia ter feito esse ajuste no início do governo, e ele escolheu a hora que ele está com baixa popularidade para fazer o ajuste. Acabou virando debate aqui, mas eu questionei isso. Eu conversei muito com o Guilherme Miller, que é o secretário de planejamento e é uma pessoa que a gente reputa. Mas que não tem culpa de nada, não estava lá, né? Não, mas é uma pessoa que tem o planejamento do início era marrafão. Eu estou falando que o Guilherme Miller é uma pessoa que tem uma respeitabilidade, a gente conhece de muitos anos, tem conhecimento profundo, e não é uma pessoa de ficar jogando confete, né? E a conversa, assim, a explicação para esses questionamentos, por exemplo, olha, lei de carreira não tem, o governador, eu questionei muito para ver se a gente podia mudar isso. Ele fala, olha, não tem, não vamos, a justiça brasileira não permite que se revogue benefício desse jeito. Não é assim que funciona. Eu sou constitucionalista, diz o governador. Então as leis de carreira são imutáveis, vão ter que ser cumpridas. Tá, explica aí, você estava explicando para mim fora do ar a questão da lei de carreira. Teve uma reunião com o sindicato e tal, como é que foi isso? Depois eu vou falar sobre a lei de carreira, eu queria que vocês voltassem na tônica da composição dos duodécimos hoje, que são repassados. Tá, pois é, então vamos lá. Vamos lá, pode, à vontade. A composição dos duodécimos, eu acho, assim, do jeito que está faltando recursos para poder efetivar as políticas públicas, mas foi um grande avanço. A política salarial, incontestavelmente, foi um grande avanço. Nós tivemos lá desde o governo Dante de Oliveira. Nós temos as leis de carreira que foi criado a política de subsídios, e nós tivemos avanços de lá para cá. Eu acho que o servidor público tem que ser muito bem remunerado mesmo, é uma massa de trabalhadores. O que nós temos que discutir é a eficiência do gasto público. Nós precisamos de estrutura, nós precisamos de investimentos, nós precisamos prestar serviços efetivos e de qualidade, socorrer a população, atender bem, você entendeu, com eficiência. Nós temos que ser avaliados, sim. Os trabalhadores não contestam essa situação, mas vamos olhar a questão de um lado da moeda. Nós não falamos do agronegócio ainda, né? O agronegócio é outra, nós precisamos discutir aqui também. Os poderes hoje participam do FETAB, não pode repassar a parcela do FETAB para a saúde pública, mas pode passar para os poderes. É receita vinculada aos poderes hoje, uma grande fatia e foi criada nesse governo. Imposto de renda retido na fonte dos trabalhadores. Todo mundo fala. Todos os fundos, o pedagião sempre teve, desde que toda a receita. Não, do FETAB para os poderes. Do FETAB. Não é novidade, não. Reclamação. Então tá, você foi secretário no governo da Oliveira. Teve no governo da Oliveira. Reclamação que parte do todo o recurso tem que pagar esse pedagião. Eu venho criticando isso aqui, Antero. Não é de hoje, você sabe disso. A lei é nova. Por isso que levou 17,5%. Não, Mauro, você está sendo injusto. A lei é nova. Eles tiraram, por exemplo, o FETAB, na verdade, é um recurso que poderia estar dentro do ICMS para toda a política do estado de Mato Grosso. É um recurso apartado. Vai uma parcela para os municípios, vai uma parcela para os poderes, e eles delimitam, os produtores delimitam onde que eles querem que empregue na construção e na reforma de rodovias. O dinheiro é altamente significativo. Vou te dar uma parcela. Ficou muito bom para o governo buscar apoio, popularidade, descendo o cacete em servidor público, porque a mídia nacional, ela quer aprovar de qualquer forma uma reforma previdenciária
para empurrar nas costas do trabalhador o ônus da corrupção que esse país trabalha, que os políticos têm hoje aí, tá todo mundo praticamente ali, aquele Congresso tá lameado na lama da corrupção, né? Então eles pegaram um bode expiatório e deixaram outros aí sendo... É uma vergonha a gente ter um processo prescrever por tempo lá que fica engavetado, 14 anos no Supremo Tribunal Federal, e outros ganham esse benefício. Então nós precisamos dizer o seguinte: servidor público é 6 bilhões a folha de pagamento, o imposto de renda retido na fonte é R$1 bilhão, dois servidores públicos do estado de Mato Grosso, pelo convênio que tem com o STN. Na verdade, esse número aí eu preciso até esclarecer, porque esse número que a gente está falando de 7 de folha, 7,700 com encargos. Não, eles colocam todos os poderes, 7 bilhões é tudo. Aí a gente... É 9 e pouco, considerando os encargos. É 9 e pouco, só que é o seguinte, eles colocam os aposentados e pensionistas na conta, eles dizem que o fundo... Mas a conta não tem que ser paga? Eu sei, mas não adianta a gente falar de vários números aqui, porque na verdade acaba confundindo. A folha de pagamentos hoje dos servidores públicos estaduais é 6 bilhões, com 13 folhas, com 13º. Aproximadamente R$500 milhões mês, né? Então nós precisamos saber que essa folha de pagamento do estado de Mato Grosso gera um benefício também, imposto de renda retido na fonte. Nós temos um convênio com a STN, com a Secretaria do Tesouro Nacional, que você não precisa recolher esse dinheiro para o Fisco Federal e ele voltar. É feito em conta de contas, ele fica no próprio cofre do estado de Mato Grosso. Quer dizer, só o nosso imposto de renda, que é retido na fonte nossa, ela vira receita pro estado de Mato Grosso. E para os poderes, o que acontece? Para nós vira receita. O estado não está gastando esse dinheiro. É 700 milhões do executivo, né? Porque ele vira uma receita contábil, que explicaram para nós. Para os poderes eles recolhem e devolvem 300 milhões. O Funajures, que é o fundo das taxas, proveniente das taxas, da movimentação das taxas judiciais, é um recurso, é uma receita vinculada, faz parte do cálculo da receita corrente líquida, que é repassado percentual aos poderes, ou seja, conta dobrado o Funajures. Então é muito recurso que passa para lá, e agora a nossa vontade é sentar com todos os entes, coisa que nunca aconteceu, e nós nos ofertamos. O Fórum Sindical e Servidores Públicos se ofertaram desde o início do governo, igual pinto no lixo, né? Porque o servidor público votou no governador Pedro Trax em sua grande maioria, na expectativa de ser um senador com um discurso arrojado no Congresso, de ser um procurador federal, de ser justiceiro, de ser legalista, e de que a gente teria as reformas necessárias, inclusive a reforma fiscal que o Estado precisa fazer, e fazer distribuição da receita com equilíbrio, não é aumentar impostos, porque nós temos uma renúncia fiscal e quem precisa dar uma parcela de contribuição não quer. O sistema produtivo não quer, ele está estruturado numa estrutura de custos e no lucro, né? Os pequenos empreendedores e os cidadãos... Eu tenho informação que uma das medidas vai atingir o setor produtivo aí. Pois é, já estava na hora, né? A informação que você tem é que o Poder Judiciário tem 500 milhões guardado no Funajures, e esse dinheiro não pode ser usado para crise, não. Esse dinheiro é exclusivamente do Poder Judiciário, porque recolhido das taxas judiciais, etc e tal. Ela é uma receita vinculada, né, ao Tribunal de Justiça. E no momento de desajuste fiscal, nesse momento aqui de crise e momento de desequilíbrio fiscal do estado de Mato Grosso, que é apontado pelos governantes, nada mais justo. Se o estado está devendo um repasse de duodécimo na casa dos 100 milhões para os poderes, por que os poderes nesse momento aqui, eu sei que já foi sacrificado, tem 17, 20%, é muito conveniente receber e sobrando no caixa dos poderes para poder fazer as outras operações. O presidente do Tribunal de Justiça, com todo o respeito, ele diz que 500 milhões é para fazer as obras estruturantes. Não é contraditório? Quer dizer, eu não tenho recurso para fazer obra nos hospitais, nas delegacias, nas escolas, mas eu tenho recurso, por exemplo, para fazer construção de fóruns com mármore, com granito, com toda a estrutura. É um pouco mais grave que isso, né? Não tem dinheiro para botar gasolina nas viaturas, nas ambulâncias, para comprar o remédio no hospital, que a coisa está nesse nível. Nós estamos com as ambulâncias de SAMU tudo sucateada e tal. Então, o que acontece? Chegou o momento de todos sentarem à mesa e fazer essa discussão. Quem puder contribuir, por exemplo, sistema produtivo, aumentar um pouco, a alíquota do ICMS do estado é 17%.
Nós temos os produtos primários que são produzidos, milho, algodão, soja, arroz, somando tudo, não dá o ICMS arrecadado pela energia elétrica, ou seja, quem está pagando a conta é o cidadão comum que está nos ouvindo nesse momento. Olha a sua conta de energia elétrica e vê PIS, COFINS, ICMS embutido na conta de energia elétrica, 30%, 40% a carga tributária só de uma conta. E eu tenho aqui os números, né? Se você somar o que é proveniente da pecuária e dos principais grãos que são produzidos no estado de Mato Grosso, a hora que você somar o do comércio, combustível, concessionárias, somar todas essas contas aqui é exponencialmente maior. Então chegou o momento da gente distribuir melhor essa conta. Eu acho que o governo, ele tinha até essa pretensão no início, ele não teve força política, porque quem está aí na Assembleia Legislativa, é só você olhar, eu não estou inventando a roda, não é os Carlinhos que estão inventando a roda, olha quem são os doadores de campanha. Cervejaria Petrópolis injetou em praticamente todos os políticos aí. Agora ela é financiadora inclusive do próprio governador, injetou 3 milhões do governador pelo táxi. Aí oficialmente, doação oficial, etc. Ninguém é contra isso aí, mas aí você tem a contrapartida a gente tá vendo onde é que tá refletindo em renunciar à arrecadação, conceder incentivos. A gente precisa saber essa conta. Você tá com responsabilidade. Oscarlino, a gente tem aí dia 10 chegando, cai no meio do carnaval. A perspectiva hoje, na terça-feira, dia 6, de pagamento, é o pagamento escalonado? É o pagamento dia 10? O que vocês têm com relação a isso? E o que se há de verdade quando se fala que o governo não tem dinheiro suficiente em caixa, na visão do sindicato, claro, dinheiro suficiente em caixa para fazer a quitação da folha de pagamento? Qual que é a sua avaliação quanto a isso? Só para finalizar, eu até me fugiu o raciocínio, mas me voltou agora. Antero, nós participamos de 14 audiências públicas. No início, os poderes faziam até uma prestação de contas, apresentavam um slide lá e apresentava qual era o desempenho da arrecadação dos duodécimos, e começaram a apresentar, eu fui guardando aquilo lá. Eles apresentavam um slide lá na apresentação da audiência pública, sobra no caixa cada quadrimestre, era R$1 bilhão. Quando a gente começou a bater duro, eles tiraram essa transparência, tiraram esse slide e passou a ficar sem essa transparência. Nós nunca vimos o planejamento. É discutido o PTA, o plano de trabalho, a lei orçamentária, com muita desmiuçado lá do executivo, mas a gente não vê do Ministério Público, não vê da Defensoria, não vê do Tribunal de Contas, não vê do Tribunal de Justiça, porque a gente é obrigado a apresentar como é que a gente vai gastar o recurso público pra gente ver. Transparência só dos outros, né? Só do nosso. O executivo é que mostra. Só o executivo. Nós temos que mostrar, a gente abaixa. O Ministério Público é uma caixa preta, você não sabe o que acontece lá dentro. Não sabe. Eu só não gosto do caixa preta, é caixa branca. Eu falo escondido, tá no escondidinho. Tá no escondidinho. Então, com relação à folha de pagamentos, a expectativa inicial que a gente tinha era de receber agora dia 9. O salário era pago no último dia útil do mês. E detalhe. Mas o governo não tinha anunciado que nesse mês de fevereiro. Como que são as coisas, né? Vocês recebiam no dia 30 e ficavam satisfeitos. Agora vocês já vão ficar satisfeitos se receber dia 9, né? Olha só o detalhe. Aposentados e pensionistas. Olha como que está sendo tratado os aposentados e pensionistas. Já receberam? Ou ainda não? Existe uma lei complementar, a 560 de 2014, com a criação ou instituição do MTPrev, saiu lá os fundos previdenciários, né? A Suprev, a do Executivo, os fundos previdenciários que teoricamente existem dos poderes eram para fazer a junção e administrar todo o fundo previdenciário. Resumo da ópera, quem entrou na conta foi só executivo, nós que pagamos o aluguel é milionário aqui no prédio, aqui em frente da Assembleia Legislativa, é a nossa estrutura que paga deputados lá do estado de Mato Grosso do Sul ainda, essa é a conta que apresento para nós. Até pouco tempo atrás a gente estava pagando os aposentados do TCE e da Assembleia Legislativa, essa conta está sendo passada gradativamente. Do TCE começou a ser passada? Não, parece que está na última parcela, foi gradativo da Assembleia Legislativa. Então o governo passou, então fez uma crítica injusta. Não, o governo vem passando. Tá passando da Assembleia, eu sabia que... tem uns problemas, porque assim, o Tribunal de Contas, por exemplo, não queria aceitar de jeito nenhum. Mas não quis aceitar, mas eles que têm que pagar os aposentados. Mas essas coisas, essas distorções históricas que é preciso também entender, porque não é só assim. Em sã consciência, nós todos aqui, quer dizer, nem por mais que o sujeito seja ainda tem muita coisa para acertar, né? Não, eu acho assim, por mais que o sujeito seja incompetente,
vamos partir dessa premissa que o governador Pedro Taques é um incompetente. Mas ele é político, ele quer sobreviver. Ele vai ficar comprando uma guerra com funcionalismo gratuitamente. Não, eu vou brigar com o servidor, porque o servidor, gente, não tem lógica política isso, né? Então, assim, tem alguma coisa que precisa ser discutida com profundidade. Acho que o Fórum Sindical tem feito isso com responsabilidade, tem participado das discussões, toda vez que vai ser afetado. Mas, Mauro, essa agora, conta não está assim, porque não quis tributar, por exemplo. Vamos pegar um exemplo da saúde pública. Não, eu acho também, né, que faz tem tempo decisões. Faz tempo que eu estou falando aqui da questão da saúde. Olha, pega o FETAB, põe 80% do FETAB para estrada e 20% para saúde. Pronto, acabou. Tira o resolve o problema da saúde. Tira o que era da habitação e coloca o S da saúde no FETAB. Pronto, resolve o problema do FETAB. Faz tempo que a gente insiste nessa tese e faz tempo que o agronegócio não deixa. O senhor Eraí não quer. Ora, até quando que nós vamos continuar sob a vontade de Eraí no estado de Mato Grosso? Meu amigo, gosto dele. Eu acho que eles se organizaram. Eu acho que eles se organizaram. Nós não podemos tirar o mérito político de como foi organizado a coisa. Hoje nós estamos representando da bancada ruralista dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Congresso Nacional, e o vice-governador é do agronegócio, o ministro da Agricultura é senador licenciado. Então tá toda. Você acha que eles vão fazer concessões? A gente precisa discutir isso com responsabilidade. Eu acho que foi feito, você foi feliz, foi feita uma opção política. Ele comprou briga sim com o servidor público. Nós estamos sendo judiados desde o início, nós estamos sendo massacrados desde o início, e nem por isso, no meio da sucata, nós estamos lá trabalhando. Olha aí a ambulância de SAMU, poucos dias atrás tinha 12 ambulâncias no macaco hidráulico, sem oficina para poder arrumar, e a gente brigando, você entendeu? Então foi feita uma opção política que a gente, inclusive, nós nos ofertamos lá no início pro governo, pra gente poder sentar à mesa, discutir, dar sustentação técnica e política até pro governador discutir isso na Assembleia. Mas qual a chance que tem de vocês apoiarem essa proposta de ajuste do Pedro Taques? Porque ele vai fazer uma proposta hoje. Olha, agora é o momento de escutar, porque ele não apresentou nada para nós. Daqui 44 minutos. Nós vamos lá para a Assembleia, convocamos o Fórum Sindical, os trabalhadores, quem puder estar ali presente, inclusive o servidor público, que nos cobra bastante também, alguns aí que ficam inflamando aí por trás aí, e precisa estar ali presente para saber o que a gente passa ali dentro da Assembleia Legislativa, o que a gente passa no governo, que a gente nós não temos preço, presidente de sindicato, sindicalista não tem preço, e muitos aí, alguns, é muito fácil bater em servidor público. Nós precisamos unir forças agora, ter responsabilidade, escutar o que o governo tem para falar, pra gente poder reagir. Não adianta a gente ficar fazendo apologia à guerra sem saber qual que é o teor aí do pacote. Fazer a última pergunta, Antero? Então vai, 8h17. É uma pergunta que não é minha, do ouvinte, o Ricardo, que ligou aqui na Rádio Capital. Ele quer saber com relação ao MT Saúde, né? O que tem de concreto, qual que é a luta que os sindicatos estão fazendo para que mantenha o plano? Tá, olha, antes de você responder, eu quero dar um adendo. Por que vocês não fazem uma visita no Mato Grosso do Sul? Vocês conhecem como funciona o MT Saúde lá? Já fomos lá de Mato Grosso do Sul. Pois é uma espetacular, ideia, né? É uma ideia, né? Mas aí é o seguinte, lá ele tem uma estrutura, foi feita uma aquisição de uma estrutura médico-hospitalar, e a gente não está buscando privilégio. Na verdade, nós tínhamos uma caixa assistencial lá nos governos anteriores, a Blairo Maggi, que chamava IPMAT, Seguridade Social, né? Ele foi extinto, e nós, o que nós queremos saber agora? Inclusive, mais de 200 imóveis, pelo que apresentam a conta para nós, com o fundo previdenciário, foi comprado com nosso dinheiro do servidor público, e esse patrimônio liquidaram, parece que tinha um propósito de extinguir o IPMAT, e aí veio o governo Blairo Maggi, ele criou essa caixa assistencial chamada MT Saúde. Nós não estamos pedindo favor nenhum, é o SUS do servidor público. Inclusive, nós tínhamos 60 mil vidas no início do plano da caixa assistencial, e hoje nós temos pouco menos do que 26 mil, que não afoga a fila do sistema único, não é privilégio nenhum. Agora, o Estado tem uma contrapartida, não pode colocar contrapartida, então apresenta uma solução, vamos sentar na mesa, coloca o aporte financeiro, que é ainda de responsabilidade por lei para trás, né? E a gente precisa pensar numa solução para dar dignidade, porque não adianta criar alguma coisa, chegar numa, não tem dinheiro, tal, quebra o troço e bota todo mundo lá no SUS agora, deposita todo mundo no SUS lá agora, você entendeu? Só para entender, Oscarino,
bacana, porque o MT Saúde, ele recebe muitas críticas da população, justamente por falar que é um plano para o servidor, que o Estado não deveria fazer isso. E você trouxe uma informação interessante agora, só para deixar bem claro. Então, existia um patrimônio do servidor público, e esse patrimônio que era do servidor público foi comprado com recurso da Previdência do servidor público, esse patrimônio não existe mais. Esse patrimônio não, a gente já misturou Previdência com assistência, não foi? Não. Seguridade Social, né? Seguridade Social inclui todas essas áreas. É que o IPMAT prestava essas O IPMAT tinha estrutura como a KCM tem, tinha ambulatório, tinha tudo, esse patrimônio acabou. Então o que foi criada essa caixa assistencial? Nós pedimos para ter a caixa assistencial, ela foi atendida, então ela foi criada. Então, só que nós temos ciclos. Quem faz a gestão dessa? É o governo? É o governo, é uma autarquia do governo. Hoje é o Maurélio que é o indicado lá. É uma autarquia do governo. Nós temos ciclos de desequilíbrio. Mas tem duas coisas que tinham que ser administradas pelo servidor público: a assistência e a previdência. O servidor público tinha que cuidar disso. O Estado não tinha que se envolver com isso. São duas autarquias. A Previdência não é do Estado, a Previdência é do servidor. São duas autarquias. Isso devia ser ser gestão autônoma. O Estado só tem que pagar a parte dele. Pode ser do Estado com o apoio do servidor, né? Por exemplo, essa proposta que o Oscarino está fazendo aqui, se tivessem jogado no MT Saúde o dinheiro arrecadado com as vendas, o MT Saúde hoje tinha lastro financeiro para suportar isso. A Previdência, mas ainda assim eu insisto na solução de Mato Grosso do Sul. Como é que resolve lá? Porque eu tive a notícia, eu até pedi para a Laís fazer uma pesquisa lá junto a Mato Grosso do Sul, que funciona extraordinariamente bem. São 79 unidades de saúde espalhadas por todo o estado. Conveniadas. Além das 79 unidades de saúde próprias, tem a rede conveniada que presta assistência, até cirurgia de pálpebra. Isso me chamou a atenção, porque é uma coisa que nem a Unimed, lugar nenhum cobra, é só no particular. Nós temos. Faz uma série de. Explicar para o cidadão que está escutando que nós temos pretensão de que todos sejam atendidos indistintamente, né? Bens e serviços têm que chegar a toda a população com qualidade, com efetividade. O MT Saúde, se fosse 100% custeado pelo Estado, não, 60% é custeado. Nós pagamos duplamente, nós pagamos imposto igual a qualquer cidadão, pagamos IPTU, IPVA, pagamos tudo. Todo cidadão paga imposto e vai ser atendido no SUS. Deixa eu te explicar, só que nós pagamos dobrado, nós apartamos recursos nossos para poder pagar o MT Saúde, ele não é de graça. Então nós pagamos toda a carga tributária. O erro do governo tá aí. E pagamos. O governo desconta do servidor e não oferece. Desconta, tá na conta. Então a gente não adianta a gente querer nem o SUS. A situação do SUS tá em qualquer lugar isso se chamaria apropriação indébita, porque você retira, fica com recurso e você não tem a rede conveniada. Na verdade, no SUS atende. No SUS atende. No SUS atende. No MT Saúde, não. Saúde, você ele fecha. Se não pagar o prestador, ele fecha, ele suspende o serviço. Isso é o mais vexatório, porque a porta do SUS ela é aberta. Da Caixa Assistencial, não. Se você não pagar, você não tem o serviço, né? Então nós queremos soluções para todos indistintamente, né? Se a gente for para assumir essa conta, que nos dê condições, sente conosco e apresente uma solução. Então a gente quer que a coisa aconteça com qualidade para todos. Oscarino, muito obrigado pela entrevista. Vamos esperar decantar a fala do governador, as propostas do governador, esperar vocês analisarem, nós analisarmos e aí futuramente a gente faz um novo encontro aqui. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Mauro, aos colegas aqui presentes aqui, trabalhadores, Antero, aos ouvintes que nos escutaram até o momento, a outra versão, ao outro lado da moeda, e o Fórum Sindical se encontra sempre à disposição, né, para poder fazer os esclarecimentos. Muito obrigado, eu conversei aqui com Oscarino Alves, que é sindicalista da saúde no estado de Mato Grosso.